Boa noite. Segunda-feira, 2 de janeiro de 2017, o Jornal da Guará, deste primeiro dia útil do ano, já está no ar e traz como principal pauta o noticiário político. Em São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. Em São José de Ribamar, Luiz Fernando Silva. Em Passo do Lumiar, Domingos Dutra. Em Raposa, Thalita Laci. Por todo o Maranhão, prefeitos eleitos e vereadores tomam posse prometendo ajustes. Veja as mudanças provocadas na Câmara com vereadores eleitos virando secretários de governo. Há expectativa para a gestão das cidades nos próximos 4 anos. E você vai ver também, ano novo, contas novas, liberada a consulta para valores do IPVA 2017. Governador faz visita a obras que devem ser entregues até o final do mês na região metropolitana. E ficou com saudade? Nós vamos mostrar um pouquinho de como foi a virada do ano, agora no Jornal da Guará. A edição de hoje do Jornal da Guará começa, claro, com o noticiário político, o principal destaque deste começo de mês, porque foram empossados os novos prefeitos dos 217 municípios maranhenses. Claro que essas posses movimentaram o final de semana, mas o que está por trás, nos bastidores, tem movimentado ainda mais. Nosso giro com os nossos repórteres começa nesta primeira segunda-feira, acionando Aniele Pimentel. Oi, Aniele, muito boa noite para você. Foi concorrida aí a posse do atual prefeito de São Luís, recondução dele à prefeitura de São Luís, né, em seu segundo mandato. Boa noite. Boa noite, Pascoal. Foi sim bem concorrida. Teve a presença do governador Flávio Dino e de diversas outras autoridades. Holanda Júnior anunciou logo em sua posse que vai suspender novos contratos de aluguéis de imóveis e veículos para a prefeitura, que vai reduzir gastos com energia elétrica e telefone e que licenças remuneradas para tratar de interesses pessoais também vão ser suspensos. O prefeito também anunciou a fusão de secretarias, quais nós só vamos ficar sabendo daqui a mais alguns dias. O que se sabe oficialmente é que algumas pastas têm novos secretários. A Secretaria de Urbanismo e Habitação será comandada por Madison Andrade. Diogo Lima agora vai para a Coliseu. O Diogo era o secretário de Urbanismo. As outras mudanças mais significativas é a ida de Hélio Soares para comandar a Secretaria de Relações Parlamentares e Articulação Política com J. Pinto e Ivaldo Rodrigues, que foi eleito vereador, indo para a CEMAPA, a Secretaria de Abastecimento. Agora, além de Holanda Júnior, também tomaram posse outros prefeitos da Grande Ilha. Quem tem essas informações é o repórter Guilherme Lima. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Aniele. Boa noite a todos. Pois é, todos os prefeitos assumindo e já começando os trabalhos, mostrando a que vieram, pelo menos, nesse início de mandato. Luiz Fernando Silva, do PSDB, eleito prefeito de Ribamar, tomou posse no primeiro minuto do domingo e já iniciou os trabalhos. Ele também deve fazer uma espécie de auditoria nas contas do município. Em Passo do Lumiar, Domingos Dutra também foi empossado e vai governar o município que talvez seja o mais problemático da Grande Ilha. Problemas ocasionados por muitas gestões fraudulentas na cidade, e ambos vão ter aí uma pedra no sapato para resolver questões como indicações contra o sistema de abastecimento de água na cidade, que é hoje feito pela Odebrecht Ambiental. Na Assembleia já tem indicação do deputado Wellington do Curso para que os prefeitos revejam e suspendam esse acordo com a empresa. Em Raposa, Thalita Laci agora é prefeita eleita de fato. Ela, que já havia concorrido em 2012, foi derrotada, entrou com recurso e chegou a ocupar a cadeira de prefeito por 3 vezes. Agora pode cumprir o mandato, desta vez possivelmente sem intercorrências. Pascoal. Muito obrigado, Guilherme, por suas informações. Boa noite. A Aniele Pimentel também, obrigado por suas informações. Boa noite, até amanhã. Bom, quem já está aqui comigo para analisar toda essa situação é Marcos Saldanha. Marcos, mais uma vez, boa noite. Boa noite, né? Feliz Ano Novo. Agora né? em 2017, né? Feliz Ano Novo. né? Você de casa também, Feliz Ano Novo, né? Bom, Marcos, nós vimos aí, primeiramente, a Aniele Pimentel trazendo as informações para a gente sobre a posse do atual prefeito de São Luís, né? Reconduzido ao cargo,
sendo reeleito e anunciando aí uma série de modificações, né, no seu secretariado e também limitações aí nos gastos por conta da crise econômica. Pois é, o prefeito Edivaldo Holanda Júnior agora tem uma situação que é a seguinte: politicamente, absoluta tranquilidade, ele tem a maioria na Câmara, né? E deve ficar-se uma boa parte do mandato, né? As dissidências costumam acontecer mais para frente, né? E ainda assim não devem ser tão grandes, muito provavelmente. Porém, economicamente vai ser o grande desafio dele. O prefeito Edivaldo Holanda Júnior foi reeleito, mas há, de fato, uma desconfiança do eleitor sobre a capacidade dele, de fato, fazer uma gestão totalmente eficiente, e ele tem que provar de que essa desconfiança é indevida, porque tempos difíceis para todos os municípios, e na capital não será diferente. Então, assim, a recessão econômica que assola aí, a crise econômica, as dificuldades, obrigará não só a reduzir gastos, isso ele tem que fazer, como ter, de fato, uma gestão extremamente eficiente para poder garantir parcerias com recursos. Então, se a estadual está garantida, a federal tende a ser mais minguada. E a parceria privada, nem sempre ela faz muita diferença. Então, ele vai ter que ser muito hábil nesse setor aí. Os gastos públicos são um grande problema, tanto que o prefeito mencionou aí que a necessidade de cortar na carne, informou inclusive que vai reduzir secretarias. No entanto, tem uma novidade, que é uma secretaria nova, que até então não existia, para contemplar aí aliados. O que é isso? Pois é, e aí você contempla, você já tinha uma secretaria de caráter de articulação política de um ex-deputado que coordenava o Hélio Soares, que também teve um papel importante na campanha, e uma nova secretaria, né, de política parlamentar com outro ex-deputado que não foi reeleito, que é o J. Pinto, né? Então, agora, fica o desafio, né? Você pode até criar mais secretarias ou cortar secretarias. O que faz a diferença, no final das contas, é você vai conseguir cortar gastos, né? Você vai conseguir diminuir, porque às vezes também você faz a fusão de secretarias, ou enfim, e você não consegue cortar gastos de fato, né? Então, o desafio é esse, como é que você vai cortar gastos? Então, os contratos, de fato, precisam ser revistos todos, as prioridades precisam ser, sobretudo, estabelecidas. A gente até pensa, o que leva um cidadão hoje a se candidatar a prefeito sabendo, todo ele, de todos os municípios, o desafio que vai ter pela frente? Não será um mandato fácil, quer dizer, a responsabilidade desses gestores agora, sobretudo, vai ser colocado muito à prova. A resposta a essa pergunta também que você fez é bem difícil, né? O que leva uma pessoa a ser candidata a prefeito? Nesse momento, então, seria um momento, quer dizer, aquela hora que a pessoa fala assim, não é o momento adequado, né? Vou pegar uma prefeitura falida ou com muita dificuldade. Isso vai acontecer em muitos municípios, né? E o que é pior, nas transições existe uma tendência também a fugir, a assumir material, deixar desfalcado. O prefeito Edivaldo Holanda não terá esse pretexto, quer dizer, ele está assumindo a própria prefeitura dele, é uma reeleição. Então isso é tudo muito favorável politicamente. Economicamente é que é o desafio. Ele não vai ter esse problema, mas os prefeitos dos municípios da Grande São Luís, o Luiz Fernando Silva em São José de Ribamar, a Thalita Lassi em Raposa e o Domingos Dutra, como bem falou o Guilherme, né, na participação dele, que é o município talvez mais problemático da Grande Ilha, por todo o histórico que teve com relação a administrações anteriores, né, muito complicadas, esses talvez tenham mais dificuldades, inclusive já houve aí a sugestão de parlamentares, de deputado, como o Guilherme falou, de suspender o contrato com a Odebrecht, enfim, mas esse é só um dos muitos problemas que eles devem encontrar aí durante a administração, né? Pois é, bem diferente de São Luís, não há reeleição nos outros municípios da Grande Ilha, né? E o que é mais complicado, além da crise econômica, a crise política já instalada, porque no caso de Paço Lumiar você tem o Dutra, né, que já tomou posse, o PSDB tecnicamente faz parte do grupo aliado, mas já há fortes denúncias de que o município foi a dívidas muito grandes, foram levados equipamentos, notebooks, então denúncias aí estão estourando, o que pode até não ser verdade, mas mostra o clima que já não é muito fácil de lidar. E a Câmara também, ele não contará com a maioria na Câmara lá em Paço Lumiar. Então isso dificulta isso tudo muito, é muito complicado. Muito delicado. Em Raposa, você já vive uma crise política e não há um personagem novo.
novo, embora a Tati assuma, né, mas ela meio que reassume as idas e voltas que ela já teve. Então, quer dizer, vamos ver, precisa ter estabilidade. Tanto Paço Lumiar como Raposa ainda precisará fazer um movimento de estabilidade política para poder aí sim fazer estabilidade econômica. E aí lidar já com questões que são graves. São dois municípios que, do ponto de vista da infraestrutura, deixam muito a desejar e precisam de obras urgentes, né? Ribamar talvez tenha um pouco essa diferença, né? Porque o Gil Coutrinho, um prefeito que deixou o governo, não é necessariamente uma oposição direta ao Luiz Fernando. Eles foram até a vice, né? Em governos anteriores, enfim. Então não é necessariamente uma oposição. E o Luiz Fernando já esteve em Paço Lumiar com trabalhos importantes, né? Então a dificuldade é um pouco menor, tanto política, agora econômica, né? Se espera de agora um gestor que seja de fato eficiente. Bem, agora o que acontece que, inegavelmente, é que os prefeitos eleitos vão precisar da força do governo do estado, obviamente, já que o dinheiro está minguado, né, e, consequentemente, vai precisar da necessidade do estado para tocar as obras, né? Hoje, o governador Flávio Dino, ele fez a vistoria de algumas obras que estão sendo tocadas pelo governo estadual em parceria com os municípios. O governador Flávio Dino foi acompanhar de perto o andamento de obras e chegou a analisar os projetos de engenharia. Ele visitou a revitalização da Forquilha em companhia dos prefeitos empossados dos municípios da Grande Ilha. A obra vai modificar o acesso entre as cidades e acabar com os longos congestionamentos. Nós estamos na prática aqui no primeiro dia útil do ano, mostrando o clima que há hoje de interação entre os 4 prefeitos, o governo do estado, em torno da construção da região metropolitana de São Luís. E nós vamos ver agora um mapa com os prefeitos eleitos nas maiores cidades no interior do Maranhão. Em Imperatriz, foi eleito o delegado Assis Ramos, do PMDB, com 29,1% dos votos. Em Balsas, o médico Dr. Eric, do PDT, foi eleito com 53,8% dos votos. Em Açailândia, Juscelino Oliveira, do PCdoB, foi eleito com 58,2% dos votos. Em Caxias, foi eleito e empossado Fábio Gentil, do PRB, com 50,7% dos votos. Marcos Saldanha, que análise nós podemos fazer aí dessas cidades? Imperatriz, Caxias, Balsas, Açailândia, né? O que dá para tirar aí de conclusão da eleição desses personagens? Olha, o que vai acontecer é o seguinte, a palavra parceria, ela é definitiva, não só para a Grande Ilha, né, onde a gente como viu nós vimos aí no exemplo, né, na isso, reportagem, mas para os demais municípios. O que acontece nessa parceria é que nenhum prefeito, nem mesmo Imperatriz, uma grande cidade, com o PMDB, um partido que tem uma força municipal muito grande, né, mostrou isso lá em Imperatriz, nem o PMDB, nem o Imperatriz se conseguirá governar sem o Estado. No tempo de crise é impossível. Por outro lado, o Estado também caminha para uma próxima eleição. Então, daqui a 2 anos, a eleição é estadual. Então, o governador Flávio Dino já pensa em reeleição, os deputados já pensam em reeleição, enfim, os candidatos aí já se preparam nessa articulação. Então, essa articulação ela é feita nos municípios. Então, é hora de organizar a base que estava voltada para as eleições municipais, agora ela fica fragmentada para os deputados estaduais, quer dizer, é hora de trabalhar isso. Essa organização de base leva tempo aí imediatamente? Já começa as articulações já amanhã? Ou já começaram hoje? Na verdade, assim, acaba uma eleição, começa outra, né? Independente da posse, até antes mesmo da transição, essa articulação ela já vai começando. Ela tende a se tornar mais forte de agora em diante, né? Então, essa parceria ela tem que se dar nas duas vias, né? O governador tem falado que não vai fazer essa distinção de um município para outro. Politicamente, isso é importante? Sim. Não só para o desenvolvimento do Estado, porque ele tem metas de desenvolvimento de DH, e essas metas também vão ser colocadas à prova quando ele for partir novamente para uma reeleição. Ainda que ele não parta, ele vai ter o cacife para poder partir para uma eleição de presidente ou senador, seja qual eleição ele queira disputar. Essas propostas que foram apresentadas serão cobradas. Isso será a pauta do dia em pouco tempo. Em poucos dias nós começaremos a avaliar já esses elementos, né? Então, é importante que essa relação política ela se dê nesse nível, né? De duas vias. É bom para o município, que precisa melhorar, todos eles, esses grandes municípios, mesmo os que são de oposição ao governo, como os municípios que estão, como a Açailândia, é um município que está com o PCdoB, então esses municípios todos precisam do Estado, mas o Estado também precisará deles.
Marcos, para encerrar, eu queria que você comentasse os 2 municípios que tiveram problemas com relação à posse de prefeitos. Pois é, então nós temos 2 casos, na verdade, 2 municípios que os prefeitos não foram empossados no domingo, né, por conta de problemas com a justiça, né, Dom Pedro e Bacuri, quer dizer, a Câmara Municipal, os presidentes de Câmara, que assumiram e estão os gestores do município, enquanto a justiça define. Vale lembrar que além desses 2 casos, nós temos o caso lá de Bacabal também, que é hoje foi uma grande confusão. Uma grande confusão. E aí também vive aquela história da instabilidade política, o que em tempo de crise econômica sempre é ruim para a população. Então nós temos esses 2 municípios administrados pela Câmara Municipal, que a Justiça vai decidir, e tem um caso de Bacabal que eu não sei se é definitivo ainda, né? Então pode ter uma reviravolta ainda nessa decisão, né? Então a eleição, vamos dizer assim, ainda segue, porque podemos ter eleições novas em Dom Pedro e Bacuri, por exemplo. É isso então. Marcos, obrigado por sua participação conosco mais uma vez. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. A seguir, consulta ao valor do IPVA já pode ser feita e você vai ver também o que teve de bom na passagem de ano na capital maranhense. Um instante só.